Na terceira vez que ele quebrou, a conta bancária marcava quase zero. O telefone tinha parado de tocar e a única coisa que restava era uma pergunta martelando na cabeça. Será que todo mundo que disse que ele não tinha talento estava certo? Pouca gente imagina, mas antes de pensar em ficar rico, ele só queria provar que conseguia construir algo que funcionasse. E naquele momento parecia impossível. O curioso é que essa não era a primeira queda, nem seria a última tentativa, porque antes de existir dinheiro, sucesso ou reconhecimento, existia uma sequência de erros que quase fizeram ele desistir para sempre. E essa história não é sobre copiar um caminho específico, é sobre entender que cada pessoa pode construir o seu próprio destino. Tudo começou alguns anos antes, quando ele decidiu abrir o primeiro negócio, uma pequena loja online de capas e acessórios para celular. A ideia parecia simples. Ele comprava produtos baratos de fornecedores, criava anúncios na internet e esperava as vendas chegarem. No começo, até que funcionou. As primeiras vendas deram aquela sensação de que finalmente algo estava dando certo. Mas a realidade apareceu bem rápido. Produtos atrasavam, clientes reclamavam, reembolsos começaram a aparecer e os anúncios começaram a ficar bem mais caros. Em poucos meses o dinheiro sumiu. A loja fechou, deixando dívidas e uma pequena pergunta difícil. Será que ele realmente sabia o que estava fazendo? Depois de um tempo tentando entender os próprios erros, ele decidiu tentar outra coisa. Se vender produtos físicos era complicado, talvez ensinar fosse mais fácil. Então criou um curso online mostrando como montar uma loja virtual. Foram noites gravando vídeos simples, editando sozinho e tentando divulgar nas redes sociais. Na cabeça dele, aquilo finalmente mudaria tudo. Só que quando lançou o curso, quase ninguém comprou. Dias viraram semanas, semanas viraram meses e o resultado foi silêncio. O segundo negócio também fracassou. Não porque ele não trabalhou, mas porque ainda faltava algo essencial: entender profundamente o problema das pessoas. Nesse momento começaram a surgir opiniões de todos os lados. Algumas pessoas falavam para ele parar, diziam que empreender era arriscado demais, que talvez fosse melhor buscar estabilidade. Durante alguns dias ele pensou seriamente em desistir. Mas quando revisava tudo o que tinha tentado, percebeu um padrão claro. Ele estava sempre tentando vender algo antes de realmente entender quem estava do outro lado. Essa percepção simples mudou a forma como ele enxergava tudo. Pela primeira vez, ele percebeu que negócios não começam com produtos, começam com problemas reais. A terceira tentativa nasceu dessa nova visão. Em vez de criar algo aleatório, ele começou a observar pequenos comerciantes da própria cidade. Padarias, mercadinhos, lojas simples que tinham bons produtos, mas quase nenhuma presença na internet. Foi então que decidiu abrir uma pequena agência para ajudar nesses negócios a anunciar online. No começo funcionou. Alguns clientes chegaram, os resultados começaram a aparecer e parecia que finalmente a estabilidade tinha chegado. Mas um erro comum derrubou tudo. Ele cresceu rápido demais, pegou mais clientes do que conseguia atender e perdeu o controle da operação. Resultado: empresa fechada e terceira quebra. Essa foi a fase mais pesada. Não era só dinheiro, era cansaço, vergonha e a sensação de estar andando em círculos. Só que no meio disso aconteceu algo curioso. Mesmo com a empresa encerrando, alguns clientes ainda diziam que as campanhas realmente tinham ajudado a vender mais. Aquilo ficou na cabeça dele. Talvez a ideia fosse boa. O problema estava no formato. Em vez de desistir, ele decidiu simplificar tudo, tirar excesso, cortar complicação e focar apenas no que realmente funcionava para os clientes. Foi então que nasceu o projeto que mudaria sua vida. Um serviço simples: criar campanhas de anúncios prontas e acessíveis para pequenos negócios que nunca haviam anunciado antes. Nada de promessas gigantes, nada de estruturas enormes. Apenas resolver um problema específico. No começo foram poucos clientes, mas dessa vez ele fazia algo diferente. Conversava com cada pessoa, entendia o negócio e melhorava o processo toda semana. Os resultados começaram a aparecer. Clientes indicavam outros clientes e, aos poucos, o pequeno serviço virou uma empresa estruturada. Com o tempo, ele organizou processos, treinou pessoas e transformou aquilo em um sistema. A empresa começou a atender negócios em várias cidades.
O dinheiro que antes nunca ficava começou a sobrar. Dívidas foram pagas. A tranquilidade apareceu pela primeira vez em anos e foi assim que ele ficou milionário. Não com um momento mágico, mas com um processo cheio de erros, ajustes e aprendizados. Quando as pessoas veem apenas o final da história, imaginam sorte, mas quem olha de perto percebe que foi a mais pura persistência. Mas aqui existe um detalhe muito importante. Os negócios que apareceram nessa história são apenas exemplos do caminho dele. Não são regras e nem fórmulas que precisam ser copiadas. Cada pessoa tem habilidades, interesses e oportunidades diferentes. Algumas pessoas vão empreender com tecnologia, outras com comida, outras com serviços, outras talvez nunca abram uma empresa e ainda assim construirão uma vida incrível. O ponto central não é repetir exatamente o que alguém fez. O ponto é aprender a continuar mesmo quando algo dá errado. Porque quase sempre o que separa quem chega lá de quem para no meio do caminho não é talento extraordinário, é a capacidade de ajustar a rota sem abandonar o objetivo. Às vezes o primeiro plano falha, às vezes o segundo também, mas cada tentativa deixa pistas sobre o que realmente funciona para você. E quando essas pistas começam a se juntar, o caminho fica mais claro. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quando algo não dá certo na sua vida, você interpreta isso como um ponto final ou como parte do processo? Porque muitas histórias de sucesso começam exatamente onde a maioria das pessoas decide parar. Se essa história fez você pensar em um sonho que ainda está guardado aí dentro, escreve aqui nos comentários qual objetivo você não quer abandonar. E se você quer continuar ouvindo histórias que mostram o que existe por trás do sucesso, se inscreve no canal e ativa as notificações. Talvez a próxima história seja exatamente a que alguém precisava ouvir hoje.